Boa noite, igreja. Quero saudar a amada Igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. É um prazer muito grande receber esse convite do meu primo, né? E depois se alinhar com o pastor Leandro, a gente conversou certinho. E é uma honra para mim estar presente na cidade em que eu nasci e vivi durante 22 anos da minha vida. Já são 22 anos de Dracena, então já deu 50%, pastor. Metade dracenense, metade tupiense. É um prazer muito grande, né, ter vários familiares aqui presentes, a minha mãe, também servindo a Deus, a minha tia, que já aceitou o Senhor Jesus como Salvador, vai batizar próximo dia 15 de dezembro, a minha esposa, meu filho e minha filha que está lá com os outros jovens e crianças agora, minha prima Valéria, meu primo Edson, cai lá atrás, e vários, meu amigo, esqueço o nome dele, cresceu, Xará também, Marcelo, e é um prazer nessa cidade onde eu estudei, fiz aqui do pré, né, até o ensino fundamental. E depois, por motivos que eu vou relatar um pouquinho brevemente, a gente foi quase que obrigado a estar mudando para a Dracena. Então foi a trajetória da minha vida. Nasci num lar onde minha mãe sempre me ensinou os caminhos do Senhor. Nós éramos católicos na época, até o ano de 1994, quando o Senhor tem uma obra na vida da gente. Muitas vezes esperamos que venha através de um milagre, que venha através, né, de uma bênção ou de uma revelação, um chamado do Senhor. Mas não é assim. Muitas vezes, ou é pela dor, ou é pelo aperto, ou é pela parte financeira, é da parte do Senhor que Ele se propõe para conosco. E nesse ano foi onde os irmãos se lembram, né? O Brasil atravessava aquela crise gigante, onde vinha vindo do Collor de Mello, onde ele tomou o dinheiro de todos que aplicaram na poupança. E nós éramos cafeicultores e agropecuários, meu pai e meus tios. E, infelizmente, bem nos anos desse governo, começo do Fernando Henrique, venderam as propriedades, colocaram o dinheiro na poupança e perderam tudo. Infelizmente não foi nós, foram várias famílias daqui, famílias de Dracena, e a coisa mudou da água para o vinho. Eu sempre costumo dizer, pastor, que o gostoso... Oi? Do vinho para a água. Eu sempre costumo dizer, é muito gostoso, né, a gente começar a prosperar, ganhar uma bênção e crescer, porque isso não dá um impacto dentro da pessoa, um impacto emocional. Agora, você nascer praticamente num berço, né, abençoado financeiramente, vamos dizer assim, e de repente em 2, 3 meses sua vida foi virada de ponta cabeça, aí a gente vê que nós não somos nada. Nós somos dependentes 100% do Senhor Jesus. E nesse ano, dessa maior prova, foi onde eu recebi um convite para ir numa igreja, na época, de um amigo meu, né, o Milton, e eu aceitei o convite e fui. E depois disso, procurei alguns dias ainda dentro da minha religião, né, se apegar mais ao Senhor, ver se a palavra vinha, e quanto mais eu procurava nas missas, mais eu me desencontrava e não entendia mais nada. Aí eu fui me afirmando os pés na igreja evangélica, na época aqui, e o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor Jesus se manifestou na minha vida da seguinte maneira. Primeiramente foi em sonho, onde Ele falou assim: tu tens boa vontade, mas falta me aceitar como seu único, fiel e suficientemente Salvador. Nesse momento eu entendi que toda a minha cômoda da minha casa, né, mãe, onde a gente tinha várias imagenzinhas, e para nós era certo, pois crescemos assim, né, na tradição católica apostólica romana. Aprendemos que teríamos que ter um Salvador e que a imagem era simplesmente o nome dela, né, imagem. E eu aceitei Jesus, eu fui o precursor da minha família, de um laço católico muito forte, e graças a Deus foi no dia 29 de julho de 1995. A partir desse dia, eu conheci o Salvador, conheci o Mestre, foi o primeiro amor, já fiquei completamente apaixonado por Ele e por tudo aquilo que Ele propõe na vida da gente, que é a transformação de caráter, a transformação de vida. As coisas foram se apertando, como eu comecei a dizer, de chegar a um ponto, eu vou resumir bastante, porque foi uma trajetória grande na nossa vida, aonde minha mãe chegou e falou da seguinte maneira, estava eu, meu pai e ela, eu sou filho único.
nós vamos ter que vender o micro-ondas para fazer a compra do mês. Uma pessoa que até 6 meses atrás tinha sítio, pastor, mas vendeu na hora errada, perdeu tudo e não tinha de onde tirar. Aí eu falei: mãe, se acalma que o Senhor vai prover. Ela ainda não era serva de Deus, era só eu. E meu pai, na época, ele não era contra, mas também não era a favor, caçoava muito, só me chamava de pastor, 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 chegou, pastor, tirava o sarro mesmo, né? Debochava, e a família da parte paterna, um pouquinho da materna, menor, mas da parte paterna nunca aceitou. Muitos se afastaram de mim até hoje, né? E não tem problema nenhum, em compensação ganhei todos vocês como família. E o Senhor falou da seguinte maneira: eu vou prover, pois agora você é meu servo, você agora é o esteio dessa casa, é o precursor, e através de você vou chamar a sua mãe e seu pai na hora certa. Falei: glória a Deus. Senhor, eu pedi a provisão do alimento, o Senhor me fala que vai chamar meu pai e minha mãe, louvado seja o Senhor. Daí, mais ou menos uns 2 dias, o Senhor entrou com uma ação maravilhosa na nossa vida, preparou o mantimento, preparou o alimento e supriu todas as necessidades, e ela não vendeu o forno de micro-ondas. Isso a gente conta só em testemunho, muitas pessoas não sabem, né? Porque eu gosto de contar para os irmãos e aonde o Senhor manda. Tivemos em Prudente também a semana passada, e aonde o Senhor manda a gente vai e leva, né, sempre uma mensagem edificante, e aquilo que aconteceu conosco. Devido a isso tudo, mudamos para Dracena. Arrendamos uma panificadora e começamos ali nossa jornada, né? Com a cara e com a coragem, alugamos uma casinha lá no ano de 1996, eu já servindo a Deus. No final desse ano, minha mãe veio conhecer o Senhor Jesus, e foi a segunda da casa a aceitá-lo como seu único, fiel e suficientemente Salvador. Batizou também. Ali eu comecei a ver o cumprimento da palavra de Deus, e ainda sem receber nenhuma palavra, nenhuma oração. Mas tinha do outro lado ainda o meu pai, que era uma pessoa maravilhosa, com um coração gigante, porém tinha ainda muitas paixões mundanas, paixões carnais, e a gente sabia que ele estava quase na fase, vamos dizer assim, do bom samaritano, que fala na palavra sagrada. Faltava conhecer o mestre. Ajudava muita gente, aposentou mais de 100 pessoas nessa cidade de Tupi Paulista. Foi um homem que tirava a blusa na época do frio para dar para o boia fria não passar frio. E chegava em casa 2 horas da manhã, queimando lata na fazenda, para a geada não acabar com o café, sem blusa. E nós perguntávamos: cadê a blusa, pai? Ele falava com quem estava. Aí daí uma semana ou 2 a gente ia lá no sítio ou nas outras fazendas e via a blusa com o empregado dele. Ele tirava do corpo para dar para o próximo, mas faltava conhecer Jesus. E a gente orou durante 16 anos sem parar para o Senhor completar a obra. Durante esse caminho, a gente lá em Dracena, morando lá já, fomos na casa de um irmão, né? E o irmão nos convidou para orar, para buscar o Senhor. E naquele dia, no mês também de julho, né? Parece que o Senhor sempre no mês de julho gosta de fazer obra com cada pessoa individualmente, tem um lado particular diante do Senhor, né? E também era muito frio, e eu e minha mãe fomos, aquele frio cortando, não é mais que nem hoje, né? Antigamente as estações eram certinhas. Primavera, verão, outono, inverno, tudo na sua devida época, e realmente fazia frio. E a gente começou a orar na casa do irmão Décio, hoje mora em Marília, estavam mais ou menos em 6 pessoas. E mais ou menos, pastor, com uma meia hora de oração, nós tivemos que tirar a blusa. O Espírito Santo se manifestou de forma, né, mãe, tão grandiosa, tivemos que tirar a blusa, abrir as janelas, abrir as portas, de tanto que o Senhor manifestou. E um irmão chamado irmão Abrão chegou em mim, não conhecia minha mãe, e falou assim: Marcelo, eu quero te falar uma coisa, seja muito bem-vindo em Dracena. Falei: obrigado, irmão. Ele falou assim: e é o seguinte, o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida, e você vai ter aqui em Dracena muito para fazer na obra do Senhor, muita coisa para realizar. Você tem muitos sonhos, né? Falei: tem sim, irmão. Ele falou: então, na hora certa o Senhor vai cumprir um por um, para você saber que Ele é Deus na sua vida. E se Ele te tirou do conforto da sua casa de Tupi Paulista e seus familiares também, Ele vai ter um conforto muito grande aqui. Aí eu olhei para ele assim e falei: irmão, nós estamos morando numa casa que ela não é nem forrada e não é por nada. Louvado seja Deus de ter um abrigo, mas tem até morcego na casa, que era lá na Vila Barros, em Dracena. Ele falou assim: confia que o Senhor vai fazer a obra. Eu falei: eu confio.
O senhor foi trabalhando, e no final, eu vou resumir da oração, que foi bem extensa, né, aquele dia, ele chegou em mim, me chamou no cantinho, e falou várias coisas, vamos dizer, uma metade já se cumpriu, né, e o senhor foi trabalhando, onde ele apontou o dedo para mim e para minha mãe e falou, e eu vou chamar o seu pai, o senhor manda te dizer, o seu Manuel vai servir a Deus. Aí eu olhei para ele e falei, pastor, mas irmão, mas eu contei, né, mais ou menos como era o meu pai, a gente ainda era novo na graça, não conhecia o tamanho do poder desse Deus. Ele falou, continue orando, você e sua mãe, que vocês vão ver a obra do Senhor. E no ano de 2004, vejam bem, irmãos, começou lá em 94, foi passando, 96, minha mãe acabou de aceitar Jesus, né, e orando. No ano de 2004, a gente já tinha 2 anos de casado. Meu pai continuava com a vida dele, né, mundana, o coração de samaritano, mas com a vida torta, sem chance alguma de salvação, somente para a perdição eterna. Eu falava isso para ele, mas infelizmente a gente planta, só que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então nós devemos plantar e jamais desistir. Pois nesse ano meu pai sofreu um infarto, quase fulminante. Ele ficou internado durante 8 dias na Santa Casa de Dracena. Na UTI, o doutor Eduardo chamou nós lá embaixo, que é o neurologista de Dracena, e falou, o doutor Eduardo Russum me falou, o seu Manuel, a gente quer falar para a senhora e para você, que é o filho, infelizmente está muito difícil, provavelmente ele não sairá vivo, então já vai preparando o coração. Eles dão aquela pancada na gente, até do jeito deles, né? Que é um jeito secular deles falarem, que a gente recebe com muita dor, mas eles falam que quase no dia a dia, né? Ou para a saúde ou para a doença, infelizmente eles têm que falar. E aquilo eu não aceitei, porque meu pai ainda não tinha feito concerto com o Senhor Jesus. Falei, doutor, o senhor pode estar falando isso, os exames que o senhor está mostrando aí, né? Infartou, as veias estão tampadas, ele já tem idade avançada, mas eu queria falar uma coisa para o doutor. Eu creio que o meu pai ainda vai viver muito, vai servir a Deus e vai estar comigo e com a minha mãe sentado no banco lá na nossa igreja, na Igreja Batista de Dracena. Aí ele falou assim, então vamos aguardar mais um pouco. Eu falei, com certeza, vamos aguardar o quanto Deus preparar, porque a obra é dele, né, não é nossa. E ele ficou meio assim, né, porque eu encarei, o Espírito Santo mandou, a gente tem que ir para cima, não pode tosquenejar na fé, porque senão o inimigo não nos deixa chegar à obra. E passou isso, meu pai daí, mais uma semana, depois desses 8 dias, foi melhorando, o doutor Eduardo ficando assustado, chamando a gente para conversar, não estava entendendo, mas eu e minha mãe entendia já, e o meu pai teve alta. Porém, foi na cadeira de rodas para casa, ficou com sequela, ele não andava mais. Passados-se mais ou menos uns 35 dias, 40 dias, eu sempre visitando, né, depois do serviço ali, na casa deles, e conversando com ele lá dentro, aí eu parei e fui conversar, minha mãe estava fazendo janta, fui conversar com ela na cozinha. Aí eu voltei para a casa da minha mãe, dentro da casa da minha mãe, lá onde meu pai ficava, né, no cantinho dele, na cadeira de roda. Aí eu cheguei lá na cozinha e fiquei meio assim, né, porque, como o que o doutor Eduardo falou, os exames todos ali, e a gente sabendo, né, ele nem mexia, joelho, pé, nada. Aí eu falei, mãe, das duas uma, ou o senhor já arrebatou o pai, em carne e osso, e ele foi para a glória, porque ele não está na sala. Aí minha mãe soltou a panela, desesperada. Como que não está? Eu falei, não está. A cadeira está lá e ele não está. Eu falei, ele começou a andar e o senhor fez um milagre. Aí ficamos desesperados, saímos na casa inteira, já era meia-noite, procurando ele, nos cômodos não estava. Estava lá no fundo do quintal já andando. Aquilo a gente já começou a dar glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, e ele estava com a saúde já restabelecida, começando a andar. E o Senhor foi cumprindo a palavra, ele voltou a andar, voltou a se alimentar bem, se recuperou e começou a querer ir na igreja conosco, né? Nós restringimos muito ele de sair sozinho, porque estava já de idade avançada, e até que o Espírito Santo convenceu que ele teria que andar com a família, e jamais com os amigos de bar, com os amigos mundanos, que estava levando ele a cada dia mais para a perdição eterna. E ele foi aceitando isso, batizou e serviu a Deus até o ano de 2010. Conosco na igreja, né? E no ano de 2010, infelizmente, ele foi cometido no começo do ano. Já vinha com algumas sequelas, a gente não entendia. Depois descobriu que era Alzheimer, né? Mas, para os irmãos terem uma ideia, o Alzheimer não conseguiu nem derrubar ele. Ele não sofreu, para a honra e glória do Senhor. A gente ora muito para quem sofre nessa parte. Mas ele, um simples dia, almoçando aqui na casa da minha tia, que está aqui presente,
Ele veio a falecer logo depois do almoço. Levantou do almoço, nos meus braços, ele infartou fulminante e ali ele faleceu. Ele não ficou um dia de cama sofrendo. Do jeito que o Senhor Jesus falou lá atrás que ia ser, toda a transformação espiritual na vida dele e o encontro dele com Cristo assim foi feito. Deu tempo de batizar, de cultuar com a gente, foi uma maravilha. Aí eu tive o prazer de ter meu pai do meu lado, porque antes era só a minha mãe. Ela era mãe e pai. Ele era em alguns momentos, mas muito vago, porque o mundo não deixa. Na nossa vida, ou a gente escolhe Cristo, ou escolhe o mundo. Jamais as duas coisas. Infelizmente, é assim que funciona lá fora. Quem pensa de outra maneira, não tem jeito. Isso aí eu falo por experiência própria. O Senhor Jesus é o único caminho, o Senhor Jesus é a única vida, e o Senhor Jesus é a porta que nos leva ao céu. Passando isso, irmãos, a gente se casou no ano de 2002, né? Deus preparou minha esposa no ano de 2000, namoramos por 2 anos, e em 2002 viemos a casar. Depois casamos, foi uma bênção lá em Dracena, já estava morando lá, estava trabalhando, e o Senhor já trabalhando na nossa vida, restituindo muitas coisas. E foram passando os anos e a gente queria o sonho de todo casal, que é ter os filhos, né? E infelizmente não vinha. Até que daí uns 4 anos de casado, a gente foi ao médico e a outro especialista e exames e saber o porquê. Eu fiz vários exames, ela fez vários. O que tinha na época para ser feito, a gente fez. E chegamos à conclusão, ela tem vários exames, a gente guardou tudo, né, até hoje, de negativo, onde ela não poderia ter filhos. Até que no ano de 2007 para 2008, eu comecei já a falar, então, a idade, né, vai passando, e eu falei, vamos adotar uma criança, porque a gente estava doido para ter um filho, e o médico já tinha falado, os exames provado, e ela não tinha jeito. Aí um dia, no ano de 2008, o pastor Gilberto, a gente saindo da pizzaria Labela, lá em Dracena, falou assim, eu estou indo de mudança para o Paraná. Eu arrepio porque é muito forte, irmãos. A gente não tinha mais força, não tinha, a fé já estava fraca, mas ainda tinha, pastor, um pouquinho de chama. E ele falou assim, só que em 45 dias, eu quero anunciar para a igreja inteira o milagre de vocês. E vocês vão conseguir, que é ter o filho de vocês. Aí eu falei, pastor, mas nós estamos casados há 6 anos. E até agora não conseguimos nada, tentamos já, né, de todas as maneiras, de todas as formas. Ele falou, 45 dias, vocês façam a parte de vocês, que o Senhor vai fazer a dele. E o Senhor manda dizer, antes de eu ir embora para o Paraná, vocês vão testemunhar. Eu olhei para ela na calçada, né, na pizzaria, falei, amor, eu acredito e creio na palavra. Ela falou, eu creio também. Ele falou assim, ele apontou o dedo, como se fosse hoje, e falou assim, vocês vão ver a glória de Deus. A gente falou amém, foi embora. Aí passou 10 dias nada, passou 20 nada, 30 nada. Com 35 ela foi no médico, sem me contar. Aí eu cheguei para o almoço, ela falou assim, tá aqui um negócio para você. Eu falei, o quê? O doutor não quis fazer nem o exame mais de sangue, porque já tem um monte de negativo, né? Ainda ficou bravo com a gente, porque a situação de vocês ele já conhece, né? Ele falou assim, mas eu insisti que ele fizesse então o morfológico, que na época já estava começando, que dá para saber se estava ou não, né? E fez o teste lá também, parte de ginecologista, né? E para honra e glória do Senhor, eu estou grávida. Aí a gente deu glória a Deus e agradeceu muito ao Senhor nesse momento, porque via mais um milagre se cumprindo, né, nesse momento, e esse milagre está aí. Fica de pé, filho. Esse é o fruto do milagre. É o fruto que o médico falou que não podia vir, e a gente sabia que podia, porque nós servimos um Deus que tudo pode. E tudo nos dá na hora certa. Esses 6 anos foram anos de aprendizagem, né? Não era o tempo ainda, e a madre dela, o Senhor infelizmente lacrou. Tanto é que deu esterilidade no exame. E depois disso o Senhor só me falou uma coisa, num sonho, coloca o nome nele de um discípulo, ou de um servo, ou de um apóstolo que andava comigo, que eu tenho muito prazer nele e o consagra a mim. E assim eu fiz, ele chama Lucas. Lucas era um dos que andavam, né, acompanhando Jesus, foi evangelista, foi médico, e tem muito a ver com a obra do Senhor, né, no Novo Testamento. Passaram-se 4 anos e a gente voltou a orar na questão de filhos. Ela tomou remédio durante esses 4 anos, né, e um dia no mês de outubro, a gente estava lá em Olímpia. Aí eu falei, amor, vamos ter mais um filho?
Ela falou, mas já demorou tanto, né? A gente sofreu tanto psicologicamente. Isso para um casal é assim, massacrante, né? Eu falei, não, mas agora o senhor falou para mim que vai ser quase que automático. Ela falou assim, mas como você demorou 6 anos? Eu falei, mas agora não vai demorar não. Irmãos, para honra e glória do Senhor, em novembro ela engravidou. 1 mês, primeiro filho, 6 anos, Ana Lívia. 1 mês ela estava grávida. E para a honra e glória de Deus, a mesma coisa. Põe o nome de uma serva minha. Só te peço isso, meu filho. Em sonho. Eu falei, assim seja, Senhor. Chama a Ana também. Aí veio o casalzinho, né? O Senhor fez essa obra maravilhosa. E nos tem abençoado muito ali em Dracena. A gente ama muito o Tupi Paulista. Todos os irmãos, os parentes, né, que ficaram. Só que com o passar do tempo, metade quase da família mudou também para Dracena, né? E para outros lugares. E o Senhor foi chamando, hoje temos vários irmãos, na parte do meu pai e da parte da minha mãe, que servem a Deus. Sementes para honra e glória foram plantadas lá atrás, né? Com certo deboche, ouvindo gozação, ouvindo muita humilhação, pastor. E hoje estão junto com nós. Por último, agora o meu primo, que vai se casar agora em abril, neto da minha tia, já está trabalhando na obra na cidade de Marília, o Bruno, servindo a Deus também. E está encantado com o Senhor Jesus. Ainda conversei com ele ontem, né? Ele mandou que saudasse a todos também com a paz do Senhor Jesus. E o Senhor tem feito muitas obras, tem nos preparado ali alguns ministérios. Eu sou diácono da igreja evangélica, também sou líder de célula, onde eu leciono o estudo bíblico para os irmãos, né? A gente tem as células de estudo e também faço parte do conselho fiscal. E foi uma honra, a gente tem muito mais coisa, mas o horário avança, né, pastor? Então a gente sabe que tem que dar continuidade ao culto numa próxima oportunidade, com muita honra e prazer, né? É um prazer estar aqui, sentir muita presença de Deus, principalmente nos louvores, na oração, onde o Senhor falou, né? Que Ele é fiel e Ele faz as coisas porque Ele é fiel. Então, eu só queria dizer para os irmãos uma coisa, que muitas vezes não desanima não. Quando o Senhor fala que vai fazer, a nossa vontade interior, o nosso eu, ele quer para ontem. E muitos milagres realmente precisam que sejam feitos para ontem. Mas o Senhor sabe a hora certa. Porque o tempo foi criado pelo homem. Para Deus não existe 24 horas ou 12 horas. É onde fala na palavra, né? Dos 1000 anos é um dia é 1000 anos. Porque o Senhor não corre que nem nós, a nossa vida secular de 24 horas por dia. Ele sabe o momento certo de todas as coisas. E o Senhor foi restaurando. Uma coisa só, muita gente também pode estar nessa luta, né? Sobre enfermidades também. O Senhor na hora certa cura, Ele restaura. Minha mãe passou por um câncer, aonde descobrimos, de tanto eu insistir, porque o Senhor estava me revelando e ela não queria ir ao médico. E eu falando que era, ela não é nada. É sim, mãe, não é nada. Até que foi. E para a honra e glória do Senhor, deu tempo de chegar em Jaú, depois da cirurgia. Eu vou antecipar algumas partes, né? Esse câncer parou debaixo das axilas dela, em gânglios. Ou seja, o médico conseguiu tirar a mancha do braço, injetar o medicamento, e foi tudo ali eliminado, pastor. Já faz mais de 6 anos, né, mãe? E ela não tem mais nada, só faz acompanhamento uma vez por ano, agora já vai passar para 5 em 5 anos. Também está curada, para a honra e glória do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos aqui nesta noite. É um prazer estar aqui conhecendo mais um pedacinho dessa família de Jesus. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.